Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje uma aula bastante específica, hoje nós vamos falar da resolução 4433 do Conselho Monetário Nacional, que trata exclusivamente do que? Da ouvidoria nas instituições financeiras. Papo reto com vocês, eu quero dar um recado importante para vocês. Primeira coisa, gente, atenção. Tradicionalmente, este assunto é cobrado na prova. Então, se no seu edital consta lá no conteúdo programático resolução 4433 do Conselho Monetário Nacional, eu digo para vocês aí, sem medo de ser feliz, que é um assunto potencial na sua prova. Vem comigo, vamos para a nossa grande aula aqui, resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4433, né? Professor, manda para nós aí, vou falar para vocês. Gente, Conselho Monetário Nacional é o quê? É o órgão normatizador máximo, é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. E as decisões do Conselho são editadas na forma de resolução 4433. Então aqui está a resolução 4433 de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, então é o seguinte, todas aquelas organizações que são autorizadas a funcionar, instituições financeiras, elas serão obrigadas a constituir o componente organizacional. Ok. Professor, o que é o componente organizacional? Eles são obrigados, né, todas essas instituições, a criar uma unidade, tá? Uma unidade, ou seja, uma caixinha chamada de ouvidoria, ok? Uma componente, uma estrutura organizacional dentro das instituições financeiras e demais instituições. Isso que está dizendo, está obrigando. Professor, e aí? A resolução de 2015. Só que é o seguinte, essa resolução aqui, ela revogou a resolução, tá? 3849. Tá? Então, a resolução anterior era a resolução 3849 do Banco Central. Professor, mas por que o senhor está fazendo isso? Salvo engano, essa resolução 3849, ela é de 2010, né? De 2010. O que acontece, professor? De 2010 até 2015, né, eu vou dizer assim, 2010 a 2015, nós tivemos muitos concursos de carreiras bancárias, né? E esses concursos de carreiras bancárias, esse assunto aqui foi muito cobrado. Então, nesta aula, já estou fazendo uma justificativa para vocês, que nós teremos aqui vários exercícios da resolução 3849, que é a resolução que trata também, aliás, que tratava também do componente organizacional das ouvidorias. Professor, e aí, professor? Aí fique tranquilos, porque todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, mesmo que seja de uma resolução que já fora revogada, que não está mais no mundo jurídico, garanto para vocês que o conteúdo em si, a essência, esse conteúdo é aplicável na atual resolução a 4433. Conclusão. Esta aula, nós teremos aí vários exercícios aí, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, essa aula super atualizada, essa aula aqui importantíssima. Se você assistir essa aula até o final, você não erra nenhuma questão de concurso. Por quê? Porque nós iremos estudar artigo por artigo da resolução 4433 de 2015. Bacana? Então vem comigo. Resolução, objeto, ela trata de quê? O objeto trata da ouvidoria, tá? Então, todo e qualquer assunto de ouvidoria, você vai buscar a resposta na resolução 4433. Professor, essa resolução, essa aula está atualizada? Com certeza, né? Então, isso aqui já está super atualizada com a resolução 4629 de 25 de janeiro de 2018. Ou seja, esta resolução 4629
atualizou e alterou a resolução 4433. Professor, e aí, professor? E aí você pode ter certeza que você está tendo já um conteúdo super atualizado. E se qualquer alteração que tiver nessa portaria, eu vou ficar sabendo, você pode me avisar que eu venho aqui e atualizo e regravo essa aula na hora para vocês. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um exercício aqui de cara, né? Vem cá. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Na resolução 3849 de 2010, dispõe que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instituir o componente organizacional de. E aí, professor? Concurso 2011, né? Essa resolução 3849, ok, ela foi revogada e ela foi substituída pela resolução 4433 de 2015, né? O que acontece? Cara, você tem que saber o que trata, qual que é o objeto, né? A ementa da 4433 e da 3849, ela trata de um componente organizacional. O que é esse componente organizacional? Ele trata da obrigatoriedade da criação das ouvidorias, né? Ouvidorias dentro das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, se você sabe só a ementa da lei, você conseguiria acertar essa questão, gabarito letra E, né? Gabarito letra E, alternativa correta, gabarito letra E. Muito tranquilo, né? Ótimo, né? Maravilha. Vamos lá. Viu, gente? Cara, concurso é isso, tá? Acabamos de fazer uma questão, essa questão pode se repetir com certeza na sua prova, né? Então, cara, eu vou dar... Antes de entrar no artigo 1º, eu quero passar para você o seguinte. Cara, eu tenho grande experiência com concurso público. Todos os dias o professor estuda para concurso, todos os dias eu gravo, todos os dias eu preparo uma aula. Eu sempre estou nesse meio já faz muito tempo. Quando tem, principalmente concurso de carreiras bancárias, carta circular, resolução, cara. Gente, esses assuntos o candidato não dá muita importância, mas esses assuntos costumam ser cobrados. E por isso que eu, professor Luiz, tá? Quando tem um assunto desse, eu faço um upgrade muito grande nas minhas aulas, uma aula bastante detalhada, com profundidade, a gente mergulha nos assuntos, eu trago todos os exercícios que já foram realizados aí em bancas passadas para a galera. Pode ter certeza disso, cara. Para quê? Para você acertar. Tá? Para você acertar. Você não pode errar, cara, uma questão como essa, é muito fácil. Você pega uma questão de português, uma questão de matemática, gente, são questões aí que envolvem muito conhecimento, muito treino. E aqui não, aqui em 1 hora e 10, você tem o conhecimento necessário para acertar uma ou duas questões na prova, ok? Vamos lá, capítulo 1º. Então essa aqui é uma resolução toda ela estruturada. Salvo engano, nós temos aí 8 capítulos e cada capítulo trata de um assunto específico. Nesse capítulo, ele vai tratar do quê? Do objeto. Ou seja, para que serve essa resolução? Já explicamos. Ela serve para quê? Ela serve para a criação, para obrigar as instituições financeiras e aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central a criar o tal da ouvidoria, né? Então, esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras que especifica. Quando ele fala assim, ó, componente organizacional, ou seja, a unidade administrativa ouvidoria tem que fazer parte obrigatoriamente da instituição financeira. Isso que está dizendo. Então, ela vai disciplinar a constituição e o funcionamento dessa unidade de ouvidoria, que nós temos aí as atribuições que nós vamos falar no capítulo 2º. Professor, e a aplicação? A aplicação, o âmbito de aplicação é quem está obrigado a constituir esse componente organizacional de ouvidoria que está no artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º, vem comigo. O componente organizacional de ouvidoria, ou seja, aquela unidade, vai ter lá um setor específico, ouvidoria, tá? Deve ser constituída. Olha o verbo, deve ser. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ele está o quê? Ele está obrigando quem?
deve ser constituído pelas instituições financeiras, né, bancos, né, em especial, né, e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham clientes, pessoas naturais, pessoas físicas, né, pessoas jurídicas classificadas como microempresas e de pequeno porte, de acordo com a lei do pequeno porte, a lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2016, que é a lei do pequeno porte, lei da microempresa e pequeno porte, a lei complementar 123, não precisa ler. Ou seja, vem comigo aqui. O artigo 2º é um artigo muito importante, esse assunto já foi cobrado por questões passadas, estava também constante na resolução 3849, diz o seguinte, está obrigando quem? Está falando assim, tá? Conselho Monetário Nacional, estou obrigando as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas pelo Banco Central, olha só, instituições financeiras todas, tá? E outras entidades que tenham como cliente, tenham como clientes pessoas físicas, naturais, pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas apenas micro e pequeno porte. Pegadinha de concurso, o cara coloca médias empresas, coloca grandes empresas, né, ela está autorizada lá pelo Banco Central, ela é somente média empresa. Não, não pode. Por quê? Porque somente pequenas microempresas, pessoas físicas e naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas que são obrigadas a constituir o componente organizacional de ouvidoria. Eu falo isso porque, gente, constituir uma ouvidoria, tanto para a instituição financeira, para qualquer outra instituição, envolve o quê? Custos, né? Não é barato isso. Bacana? Professor, isso aqui caiu em concurso? Caiu. Vem comigo, vamos fazer uma questão aqui. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, do escriturário. Os bancos múltiplos, nos termos da resolução do 3849, deve instituir ouvidoria. Vem comigo, né? Bancos múltiplos, antes de qualquer coisa, né? Essa resolução aqui, ela foi revogada e foi substituída pela 4433, na qual manteve aí uma grande parte da estrutura da ouvidoria anterior. Então, por isso que eu estou trazendo esse exercício aqui nessa aula, né? Bancos múltiplos, né? Então, os bancos múltiplos, elas são o quê? São instituições, financeiras, né? Financeiras, né? São instituições financeiras. E essa portaria, essa resolução, lá no seu artigo 2º, né? Lá no seu artigo 2º, diz o seguinte, quem são obrigados a constituir isso, né? A ouvidoria. Quem que fala lá? Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar que tenham como clientes pessoas naturais, que são as pessoas físicas, ou micro e pequenas empresas, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, tudo bem, são obrigados. Agora o seguinte, eles deverão instituir aonde? Né? Na própria organização. Exatamente, lá você às vezes não percebe, né? Componente organizacional. O componente organizacional é uma unidade. Então está lá, letra A. Ou seja, você tem ouvidoria, mas você não pode terceirizar, fazer um órgão externo para fazer ouvidoria. Tem que estar dentro da estrutura do banco. Não pode ter vínculo com o quê? Com a auditoria. Nós vamos ver isso nos artigos daqui para frente, né? Na área de propaganda e setor de novos projetos. Ou seja, a ouvidoria deve ser instituída na própria organização. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Vamos lá, né? Parágrafo único. Então, o artigo 2º, tá? Eu falei para vocês, artigo 2º, né? Artigo 2º muito importante, potencial questão de prova. O examinador pode querer saber que você sabe quem que é obrigado a constituir a ouvidoria. A ouvidoria é um canal de comunicação muito importante, é a accountability, a prestação de contas e a socialização do sistema como um todo, né? Então, lá no parágrafo único, artigo 2º fala, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham como clientes pessoas naturais, pessoas jurídicas, micro e pequeno porte. E aí, como toda regra no Brasil, tem a famosa exceção. E a famosa exceção é o parágrafo único. E exceção, no mundo do concurseiro, é o seguinte, examinador adora cobrar exceção, né? Examinador gosta de cobrar três coisas, tá? 3 coisas. Examinador adora cobrar exceção,
atualização, coisas atuais, coisas novas, né? Atualizações. E terceiro, números. Pode ver, cara. O examinador adora. E principalmente em legislação, cara. Tem legislação, que exceção ele gosta de cobrar, não tem palavrinha não, exceto, dispensado. Ele gosta de cobrar quando tem número, tanto de dias, tal, prazo, e gosta de cobrar o que é novo, que foi recentemente atualizado. Isso aí é a cabeça de examinador de todas as bancas, né? Vem comigo, quero explicar para vocês esse cara aqui, ó. Parágrafo único. Ficam dispensados, ou seja, não estão obrigados a constituir o tal do componente organizacional, que é criar uma ouvidoria dentro da estrutura. Tá? Mas se quiser, pode. Quem que está dispensado de constituir ouvidoria? Os bancos comerciais, sob controle, ó, bancos comerciais, deixou bem claro. Ó. Então, os bancos comerciais, em via de regra, são obrigados. Só que esses bancos comerciais que são dispensados aqui, eles estão sob uma situação especial, que a gente vai falar já já. Sobre controle societário de bolsa de valores, de bolsa de mercadorias e futuros, ou de bolsa de valores de mercadorias e futuros. Ou seja, os bancos comerciais que têm capital aberto. Que desempenhem exclusivamente funções de liquidante ou custodiante central. Ou seja, esses bancos comerciais que estão em funções de liquidante, ou seja, participam de liquidação de empresas, de bancos dele próprio, assim por diante, ou custodiante, estão guardando as ações de terceiros, né? Então, esse pessoal aqui, né, aparentemente, eles não têm acesso ao cliente, assim, o público geral, é um público bastante específico. Por isso, sabiamente, a resolução dispensou esses caras do componente, prestando serviços à Bolsa e os agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas, né? Que tipo de operações? As operações liquidante, que está liquidando, está fechando, está falindo, ou que está custodiante, né? Ou está guardando aí as ações de determinado ativo financeiro de alguma outra instituição. Então, nesse caso, é o único caso de dispensa, é um caso bastante específico, tá certo? Bastante específico aqui de dispensa, em especial aos bancos comerciais. Eles estão dispensados de constituir o famoso componente organizacional, né? Ok, finalizamos o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo, um capítulo que chama-se das atribuições. São atribuições da ouvidoria, ou seja, o que é? O que compete à ouvidoria? Né? Para que ela vai fazer? São 3 grandes atribuições. E, claro, que atribuição também é um assunto que o examinador cobra. Nós vamos fazer várias questões de concurso aqui que cobraram em relação a isso aí, as atribuições da ouvidoria. Vem comigo aqui. Primeira atribuição. Já caiu? Caiu. Vai cair de novo? Vai cair de novo. Vem comigo. Prestar atendimento de última instância. Né? Então, ouvidoria, né, última instância. As demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Olha aí. Está aí. Então, a ouvidoria atende clientes? Atende. Só que ele tem o quê? 2 requisitos para atender o cliente. Olha a atribuição dela, né? É o quê? Primeiro, última instância, tá lá, o cara não tem mais onde recorrer ao cliente, ele vai cair aonde? Na ouvidoria, tá? Depois, e essas demandas dos usuários de última instância que não tiverem sido solucionadas no atendimento primário. Está aí. Por quê, professor? Se não tivesse esse requisito, eu pergunto para você, não precisava ter atendimento bancário lá na agência. O cara ia direto lá na ouvidoria. Tá? Então tem que ter esse filtro. Primeiro, a agência tem que funcionar corretamente, a agência tem que ser profissional, tá? A agência tem que funcionar corretamente, andar certinho. Só depois, se não der certo, que vai para a ouvidoria. Segundo ponto, esse aqui é o mais cobrado de concurso. Tá? Ouvidoria serve para quê? Claro, atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Então, olha só, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, atribuiu aí uma competência importantíssima na ouvidoria. Então, existe um conflito entre a agência A e o cliente, ela pode estar atuando na mediação
de conflitos, né? Ah, professor, ele vai julgar? Não, quem julga é o judiciário, que vai mediar o conflito. Ó, muito importante essa questão aqui, claro, que como tão importante que é, você vai perceber a quantidade de questões que nós temos sobre esse assunto. E, finalmente, terceira e última competência, informar ao Conselho de Administração ou na sua ausência, a diretoria da instituição a respeito das atividades da ouvidoria. Lá para frente, no capítulo 7º, salvo engano, da lei, a gente vai perceber que é o seguinte, que a ouvidoria tem que fazer o relatório das suas atividades e tem duas datas base, 30 de junho e 31 de dezembro, encaminhar para o conselho, para a auditoria, para comitê de auditoria, para a diretoria responsável. Então, moral da história, vamos fixar esse conteúdo aqui. Questão de concurso cai muito. Quais são as atribuições da ouvidoria? Última instância, quando não tiverem solucionada o atendimento primário, canal de comunicação, mediação de conflitos e informar ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão máximo das organizações bancárias, né? Claro que dependendo da instituição não tem conselho, né? Que não tem conselho de administração. São instituições financeiras aí menores, né? Parágrafo único. O que o parágrafo único traz? O parágrafo único vem trazer o conceito de atendimento primário. Onde que a gente viu o atendimento primário? No parágrafo anterior. Artigo 3º, inciso 1º. Prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário. O que é atendimento primário? Para efeitos dessa resolução, consideram-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país e o serviço de atendimento ao consumidor SAC, que se trata do decreto tal. Então, está aí esse atendimento primário, ou seja, não é apenas aquele lá na agência, pode ser no SAC, pode ser no ponto de atendimento, pode ser na internet, isso é o atendimento primário. Tá? E agora, professor, exercício, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013. Né? Um cliente do banco ZZY enfrenta um problema referente à tarifação indevida sobre o seu extrato bancário. Sem solução para a questão, resolve encaminhar a sua reclamação à ouvidoria do banco, que segue rigorosamente as determinações contidas na Resolução 3849 de 25/3/2010, que dispõe sobre as ouvidorias nas instituições financeiras. Segundo esta resolução do Conselho Monetário Nacional, caracteriza corretamente a ouvidoria. Ok, vem comigo, primeiras explicações, eu tenho que passar isso. Essa resolução 3849, ela foi substituída pela 4433, ou seja, está atual, né? Então está atual. Comando da questão diz o seguinte, que o cara é cliente do banco e ele está alegando o quê? Uma tarifação indevida. Não conseguiu resolver na agência, ele procurou ouvidoria. Pode? Pode. Agora, o que ele pede? Caracteriza corretamente a ouvidoria. Bem, a ouvidoria tem atribuição de receber as reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços do banco, mas não lhes dá qualquer tratamento formal. Errado. Tá? A gente vai perceber, tá, no decorrer da aula, das ouvidorias, é a resolução 4433, ele diz o seguinte, né, não dá qualquer tratamento formal. Ele fala o seguinte, ele fala, na portaria 4433, tanto na 3849, dizia o seguinte, tem que ter protocolo, tem que ter nome, se for no telefone tem que ser gravado, a gravação tem que ficar 5 anos guardada, etc. Ou seja, há sim um tratamento formal no recebimento da reclamação. B, o banco não tem a incumbência de garantir o acesso gratuito aos clientes, usuários e produtos e serviços ao atendimento da ouvidoria. Isso está errado, né? O banco tem a obrigação de criar esse canal de comunicação gratuito, né? Isso é claro na resolução 4433. C, a ouvidoria deve informar aos reclamantes
o prazo previsto para a resposta, o qual não pode ultrapassar 40 dias corridos contados da data da protocolização da ocorrência. Esse item aqui eu não vou explicar para vocês, porque houve mudança de prazo e o prazo previsto na resolução 4433 são de 10 dias úteis, ok? Tendo uma possibilidade de prorrogação desse prazo que nós iremos estudar no momento oportuno. D. A ouvidoria deve desempenhar a função de canal de comunicação entre o banco, seus clientes e usuários e seus produtos e serviços, ok? Inclusive, isso aqui está previsto no artigo 3º, inciso 2º da resolução 4433. Então, é verdadeira a letra D. E. É vedada a instituição, ou seja, é proibida a instituição financeira expressar em seu estatuto ou contrato social o compromisso de criar condições adequadas. Está errado. Isso aqui é absolutamente errado, porque nós vamos ver lá no capítulo 7º da lei, que diz o seguinte, que da formalidade, né, das formalidades obrigatórias, que as instituições financeiras devem dar condições, e isso tem que estar garantido no estatuto da entidade, dar condições de funcionamento pleno das ouvidorias. Ou seja, está completamente errada aí a letra E, tem que tirar a palavra aí, ó, é vedada. É garantida a instituição financeira expressar em seu estatuto. Ou seja, uma questão aqui fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil para quem estudou, difícil para quem não estudou, não é isso? Letra D de dado. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. A resolução número 3849 de 2010 dispõe sobre as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham como clientes pessoas físicas, no caso, né, pessoas naturais, né, vou mudar aqui, né, ou pessoas jurídicas classificadas como micro, na forma da legislação própria, né, e deve instituir um componente organizacional de ouvidoria com atribuição de atuar como canal de comunicação entre essa e as instituições. Vem comigo aqui. Primeira coisa, eu tenho que fazer algumas considerações novamente para vocês. Essa resolução aqui foi revogada e está na 4433. Isso aqui nada mais é do que, isso aqui é o comando do artigo 2º, né? Então, no artigo 2º da 4433, ele traz algum texto diferenciado. Lá, ele trata de pessoas físicas, não, naturais, ok? Pessoas naturais. E trata também como obrigação de constituir essa ouvidoria pessoas jurídicas, micro e pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006. Eu sei o número dessa lei complementar, porque a lei é o estatuto do micro e pequena empresa no Brasil. E o LAC concurso é uma microempresa, uma pequena empresa, então a gente sabe essa legislação. Feitas essas considerações, ou seja, as adaptações dessas questões à legislação atual, que é a 433, vamos para o comando da questão, né? Atribuir como canal de comunicação. Cara, falou canal de comunicação, aluno do LAC já tem que entender que o examinador está cobrando aquilo que é mais cobrado no assunto, que é o artigo 3º das atribuições, inciso 2º, né? O que diz lá? Canal de comunicação entre clientes, bancos, produtos, serviços, inclusive atuando na mediação de conflitos. A. Os clientes e usuários de seus produtos e serviços, exceto na mediação. Está errado, porque lá diz que é na mediação. B. Os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Correto, né? Como é que o examinador fez aqui? Ele pegou aqui o artigo 2º, né? Emendou com o artigo 3º, inciso 2º, né? Então, ele fez uma questão assim. Então, gabarito, letra B. Vamos ler. Instituições e com o Banco Central do Brasil apenas. Errado. Banco Central do Brasil, os clientes, está totalmente errado. Não vou nem ler o restante aqui. Então, nós temos aqui o gabarito letra B de bola. Letra B de bola.
Ah, questão tranquila, fácil, né? Tenho certeza que vocês estão motivados para acertar todas as questões de concurso, né? Vem comigo. Banco do Brasil, CS Gran Rio 2014, cargo de escriturário. Um banco possui, dentre os seus clientes, pessoas jurídicas classificadas como microempresas pela legislação própria, né? Ou seja, tá? Na Lei Complementar 123 de 2006. Nesse caso, nos termos da resolução número 3849, é necessário instituir a ouvidoria que, dentre outras atribuições, deverá realizar quanto a eventuais conflitos à atividade de. Então, primeiro, questão atualizando, essa questão serve aqui para 433, né? Pronto. Só atualizando também, na 433, ele coloca microempresas e empresas de pequeno porte. Aí o que ele fala? Atividades de eventuais conflitos, né? Eventuais conflitos, outras atribuições. Essas atribuições estão previstas no artigo 3º. No artigo 3º, ele falam 3 coisas, né? 3 itens. Primeiro, é de última instância, atendimento de última instância, quando não solucionadas no atendimento primário. 2, canal de comunicação entre clientes, tal, inclusive na mediação, tá? Na mediação. Então, gabarito aqui, o artigo 3º, tal, cobrou este assunto aqui. E esse item, artigo 3º, inciso 2º aqui, ele é o mais importante, o mais cobrado na prova de concurso. Nós temos aqui o gabarito letra E. Gabarito letra E, né? Mediação, inclusive a mediação. Julgamento? Não, não é, professor. Por quê? Porque julgamento, quem faz julgamento aí, quem faz julgamento é quem? Quem faz julgamento aqui é o Poder Judiciário, acordo é o jurídico, a arbitragem é o Poder Judiciário, o juizado é a Justiça, Poder Judiciário, é a, inclusive, da mediação, gabarito, letra E. Pronto, terminamos o 2º capítulo, vamos para o 3º capítulo, que é o capítulo da organização, tá certo? Como está organizada essa a ouvidoria. Artigo 4º. A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e os sistemas de cada instituição. Ok, né? Então tem que ter estrutura. Então a estrutura da ouvidoria não é barato constituir uma ouvidoria, já quero dizer para vocês. Com certeza aí a FEBABAN, né, que é a Federação dos Bancos, aí, deve ter entrado em muitos conflitos, em rota de colisão aí com o Banco Central, com o Conselho Monetário sobre isso aí. Então ele está falando o seguinte, ó, a ouvidoria tem que ser o quê? Compatível com a natureza e a complexidade dos serviços aí e atividade da instituição. Parágrafo único, tá? Vamos lá. A organização. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesse ou de atribuições. A exemplo, as de unidade de negociação de produtos e serviços da unidade responsável pela gestão de riscos e da unidade executora da atividade de auditoria. Vamos lá. E aí, professor, aí eu tenho bastante facilidade de explicar isso para vocês, porque eu sou administrador, é a minha formação, eu vivo disso, né? E esse assunto é cobrado em prova. Vem comigo, olha só. Qual que é a intenção do legislador aqui? A intenção do legislador é dar autonomia, evitar o conflito de atividades e produtos para a ouvidoria. Quem que é obrigado a constituir a ouvidoria? Ouvidoria. Quem é que é obrigado? Você já sabe. Pessoa natural, que é pessoa física, o banco que tem essa carteira. Que mais? Micro e pequena empresa. A ouvidoria é um atendimento de última instância quando a agência lá, quando o setor responsável não conseguiu dar conta do recado. Ele vai agir de acordo com o quê? Com mediação. Pronto, tá aí. Você já pensou, cara? Você pega lá, unidade de negócio de produtos e serviço. Um banco, vou dar o Banco do Brasil, por exemplo, né? Não quero nada no fator pejorativo, nem positivo, dou um exemplo qualquer, Banco do Brasil, que sou correntista do Banco do Brasil, da Caixa Econômica também, né? Banco do Brasil, diretoria de pessoa física, de pessoas naturais. Então, não fica, tá lá, diretoria de pessoas naturais, é a última instância, o diretor, tá? Aí você monta a ouvidoria vinculada a esse diretor.
Gente, a ouvidoria está ali para quê, cara? Para receber as reclamações de última instância, para mediar o conflito, entendeu? Ou seja, o cara está vinculado ao diretor a um conflito de interesse. Não é legal, não é ético, não tem princípio. Então o legislador, sabiamente, falou, não pode ter esse relacionamento, tem que tirar. Pode colocar lá no recursos humanos, porque não tem nada a ver com a atividade aí dessas unidades. Pode estar vinculado ao presidente da empresa, que normalmente está vinculado ao presidente da empresa. Então, são 3 unidades, tá certo? Que não pode estar vinculada o componente organizacional de ouvidoria, e isso cai. Primeiro, unidade de negócios, né? Pessoa natural, pessoa microempresa, pequeno porte, assim, de riscos, né? O que é gestão de risco? Que vai analisar o cara está pedindo dinheiro para o banco, então passa para a unidade de risco lá, o cara pode ou não pode, entendeu? Aí o cara está pedindo lá um FCO, não sei, um financiamento X, e não consegue, né? Aí entra na ouvidoria, aí o próprio setor vai avaliar isso em última instância. Na última instância tem que ter independência, autonomia e, finalmente, auditoria interna. Isso cai em concurso, isso é importante, porque poucos alunos lendo isso conseguem ter a percepção do que é percepção, a percepção da intenção do legislador que foi, sabe, ele quer evitar o quê? Conflito de interesse, ele quer dar o quê? Independência, autonomia para poder analisar os produtos da ouvidoria. Professor, se cair em concurso, vem comigo.